Imperors Domination, capítulo 36. Físico imortal supressor do inferno, 2. Essa situação já aconteceu diversas vezes na seita ancestral Incenso da Purificação. Havia muitos iniciantes talentosos que acreditavam na mesma ideia. Primeiro, cultivar usando a lei de mérito sol crescente giratório para pular através das fases iniciais, então, esperar até a lei de mérito não ser mais efetiva, por último, mudar para uma lei de mérito diferente. Entretanto, uma vez que esses gênios fossem presos a essa ideologia, eles nunca poderiam largar a lei de mérito sol crescente giratório, porque o jeito que essa lei de mérito movia a energia de sangue era completamente diferente de qualquer outra lei de mérito roda da vida. Essa era a razão pela qual, mais tarde, a seita ancestral Incenso da Purificação não aceitava mais que seus discípulos praticassem esse método. Discípulos com maior talento interno eram completamente proibidos de fazerem isso. Eu tenho meus próprios planos. Li Qi sorriu e não disse mais nada. É claro, ele não podia revelar o segredo dessa lei de mérito. Se pessoas soubessem que ele tinha aperfeiçoado a lei de mérito sol crescente giratório, então as consequências podiam apenas ser imaginadas. Não Wairen sabia que Li Qi não era uma pessoa ignorante, nem arrogante, mas ele não entendia de onde a confiança de Li Qi vinha sobre esse tópico. Soube que o segundo irmão estará chegando em alguns dias. Não Wairen veio hoje principalmente para trazer essa mensagem a Li Qi. Li Qi assentiu levemente, e não inquiriu mais. Ele não estava preocupado sobre esse segundo irmão, o discípulo do mestre da seita, que Não Wairen comentou. Depois da saída de Não Wairen, Li Qi, novamente, diligentemente se imergiu em cultivação. Embora ele já tivesse as incomparáveis artes da lei de mérito sol crescente giratório e os 6 variantes do Kunpen, ele não era nem um pouco preguiçoso. A expansão do palácio também tinha 3 estágios. Primeiro, a construção da lei de mérito. Segundo, o desenvolvimento da essência. Terceiro, a expansão da terra. Uma grande conclusão da fundação do palácio significa que ambas as leis de mérito da roda da vida e palácio do destino foram finalizadas, e as bases do dom da roda da vida e palácio do destino foram forjadas com sucesso. Nesse momento, Li Qi poderia escolher cultivar diferentes leis de mérito, não importa se era um método do Palácio do Destino, roda da vida ou físico. O próximo método iria depender das leis de mérito finalizadas, era por isso que cultivadores chamavam o primeiro estágio de construção da lei de mérito. No entanto, Li Qi não estava com pressa para começar um novo método, ele queria aperfeiçoar as lâminas duplas invisíveis como também fortalecer seu físico, fazendo-o poderoso. Para um cultivador, uma roda da vida poderosa e um palácio do destino não eram o suficiente, ele também precisava de um poderoso físico. A roda da vida e palácio do destino eram determinados pelos céus, ninguém podia mudar isso, mas o físico era diferente, ele poderia ser melhorado através do cultivo. Físicos naturais também variavam muito. O físico mortal era o mais fraco, enquanto o físico imortal era o melhor. Cultivadores diferenciavam entre físicos do fraco para o forte na seguinte ordem: físico mortal, físico Tian, físico Shantian, físico monarca, físico santo, e físico imortal. Qualquer um podia nascer com um físico mortal, físico Tian, físico Shantian, físico rei, físico santo, mas não poderia ser um físico imortal, porque ele era o ápice de todos os físicos. Dos tempos antigos até o presente, ninguém ouviu falar de um físico imortal natural. Para a constituição, o físico Shantian era o fator determinante se a pessoa podia cultivar com sucesso seu físico até um nível elevado. Se esse fosse o caso, então haveria uma chance dela poder eventualmente suceder em um físico monarca, físico santo, ou até um físico imortal. Contudo, o físico Tian não tinha essa habilidade. Por exemplo, o físico do falcão dourado de Shu Hui pertencia à família do físico da águia do céu e era considerado um físico Tian poderoso. Através do cultivo, o físico do falcão dourado poderia eventualmente chegar ao estado do físico do falcão celestial ou um estado até maior, o físico do falcão imortal.
Embora esse último estágio não fosse mais fraco do que um físico monarca, esse físico do tipo Ultian nunca seria capaz de obter o pináculo do estado do físico imortal. Evoluindo do físico Falcão Dourado para o físico do Falcão Celestial era um processo de fortalecimento, enquanto ir de um físico Shantian para um físico monarca era um aumento em rank e essência. Físicos monarcas e físicos santos também tinham muitos limites. Por exemplo, o físico do Touro Imperador Dourado era um físico bem forte na sua família e poderia alcançar o rank de físico suzerano por meio de cultivação. Mas cultivadores não poderiam cultivar esse físico já que possuíam físicos com características diferentes e apresentavam incompatibilidade, ainda que fossem do mesmo rank. Os físicos naturais de um cultivador sempre continuaram o mesmo, ainda que com cultivação. Nenhuma lei de mérito ou método de alto ranking para a cultivação do físico poderiam mudar isso. Entretanto, as criações dos céus eram misteriosas e mágicas. Embora o físico do Falcão Dourado e físico do Touro Imperador Dourado não podiam escapar de suas limitações não importando quão devastador o método de cultivo fosse, havia um físico capaz de tal. Um físico que foi esquecido por muitos, o físico mortal. Uma pessoa pode transformar seu físico mortal em um físico do Falcão Dourado, físico do Touro Imperador Dourado, e até mesmo num lendário físico imortal. Diante da cultivação, o físico mortal não era limitado por nenhum fator. Considerando o físico Ultian, com um atributo natural de fogo, deve encontrar um método com uma afinidade parecida. Se um atributo de fogo escolher um método de cultivo de físico de água, isso criaria uma dissonância fatal para seu cultivo. O físico mortal não tinha tal requerimento. Antes do caminho do cultivo, a pessoa podia escolher qualquer método de construção do físico. É claro, para evoluir de um físico mortal para um físico Ultian ou Shantian não é uma tarefa fácil. O cultivador necessitava de um método de físico formidável assim como força de vontade que era 10 vezes maior que a de outros. Finalmente, uma pasta de físico de alta qualidade também era necessária. Quanto maior a qualidade e quantidade, melhor. Era por essa razão que para conseguir aumentar o ranking de um físico mortal para um físico Shantian seria uma tarefa árdua, um esforço monstruoso seria imprescindível. Essa era a razão que ninguém na seita ancestral incenso da purificação desejava investir em alguém com físico mortal, roda da vida mortal, e o palácio do destino mortal como Li Qi. Qualquer método físico ou pasta de físico de alta qualidade usada em uma pessoa normal seria um desperdício. Li Qi percebeu que seu caminho seria extremamente tortuoso, mas seu coração jamais se abalou desde que ele conseguiu a escritura do físico, uma das 9 grandes escrituras celestiais, um tesouro alvejado até por imperadores imortais. Se alguém conseguiu no passado, então Li Qi tinha certeza que ele também era capaz. O imperador imortal Minhen da seita ancestral incenso da purificação teve muitos descendentes. Eles acreditavam que seu físico imortal foi naturalmente presenteado a ele pelos céus, mas Li Qi sabia que essas palavras eram completamente sem nexo. Ele criou Minhen sozinho, então ele sabia de tudo. O imperador imortal Minhen não nasceu com um físico monarca ou um físico santo, mas um físico mortal. Esse fato seria difícil para a seita ancestral do incenso da purificação aceitar, mas era a verdade. Quando Minhen era mais novo, Li Qi ensinou a ele uma das palavras da escritura do físico. A palavra Yang, que significa sol, foi o método de cultivação do físico escolhido pelo imperador imortal Minhen. Então, ele cultivou um dos 12 físicos imortais com sucesso. Hoje, Li Qi abriu a escritura do físico. Todos os encantamentos esotéricos sobre ela apareceram em sua mente. Do passado ao presente, ninguém compreendeu os mistérios da escritura físico mais do que Li Qi, por isso, ele pôde criar um número de lendas. Desde a Era Desolada até agora, ele nunca procrastinou em relação à pesquisa da escritura do físico. Especialmente durante a época em que o Rei Dragão Negro reinava, foi nesse período que sua proficiência alcançou o pico. Até alguns anos mais tarde, quando sua condição teve uma complicação e então, ele se viu forçado a comandar o Rei Dragão Negro a apagar todas suas memórias relacionadas à escritura do físico. A escritura do físico tinha um total de apenas 6 encantamentos: Yin e Yang, dureza e suavidez,
pureza e corrupção. Embora a escritura do físico tivesse apenas 6 encantamentos, elas eram a evolução final das verdades misteriosas em todos os físicos. Numa era distante, havia 12 físicos imortais, mas ninguém sabia que elas foram originadas da escritura físico. Uma vez que alguém chegue a grande compreensão para qualquer uma das 6 palavras, cada palavra daria luz a 2 físicos imortais diferentes e um cultivador poderia escolher apenas um dos dois. Por exemplo, o imperador imortal Minhen foi ensinado a palavra Yang por Li Qi. Há 2 físicos imortais que derivam da palavra Yang da grande conclusão, físico solar imortal e físico imortal da luz. Minhen pôde cultivar o físico solar imortal. Depois de gerações de deduções e numerosos anos de estudos e entendimento, Li Qi percebeu que a escritura do físico podia cultivar qualquer tipo de físico, mas não existia nenhum físico mais forte que os 12 físicos imortais. Nesse momento, Li Qi decidiu cultivar a palavra corrupção até o extremo. Ele queria cultivar o físico imortal supressor do inferno entre os 12 físicos imortais. Li Qi sabia que o processo para alcançar a grande conclusão do físico imortal supressor do inferno seria muito longo, não era algo que podia ser feito em um dia e uma noite. Uma conclusão rápida levaria algumas centenas de anos, enquanto uma conclusão lenta demoraria alguns milhares de anos até dezenas de milhares de anos. Entretanto, ele tinha confiança absoluta em si mesmo. Ainda que ele tenha nascido com um físico mortal, através da perseverança e força de vontade, um dia, ele seria um cultivador extremamente forte com seu físico imortal supressor do inferno. A escritura do físico se repassava na mente de Li Qi. Ele controlava e direcionava as incantações da palavra corrupção como um rio implacável até seu palácio do destino. Seu destino verdadeiro, que estava absorvendo a energia do sangue anteriormente, estava agora, também, absorvendo as verdades misteriosas da palavra corrupção. Polidos pelo destino verdadeiro, os mistérios da palavra corrupção estavam sendo integradas em seu sangue. Nesse ponto, seu corpo estava perplexo, e era como tudo tivesse ficado lento, como se o tempo tivesse parado.